Olá pessoal, hoje a gente vai mergulhar num protocolo que literalmente pode mudar o curso de uma vida, o de trombectomia mecânica no AVC isquêmico agudo. Para nós, médicos reguladores, cada decisão aqui é decisiva para o desfecho do paciente. Então, este guia serve para a gente organizar o fluxo e otimizar cada etapa do processo. Vamos lá! Olha, essa frase resume tudo, né? A importância do que a gente está falando é exatamente essa. Uma triagem correta, uma condução rápida pelo SAMU para uma trombectomia. Isso pode, sem exagero nenhum, ser a diferença entre uma pessoa voltar a ter autonomia ou ficar dependente para o resto da vida. E para deixar tudo bem amarrado, o que vamos ver aqui é baseado no POPSI número 26. É o procedimento operacional padrão oficial que define todo esse fluxo de pacientes para trombectomia lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O objetivo é um só: padronizar para qualificar o atendimento. Seção 1. O papel decisivo do regulador. O objetivo deste protocolo é muito claro. É organizar o fluxo de pacientes para garantir que a pessoa certa chegue ao lugar certo e, o mais importante, no tempo certo. Seção 2. Classificação de pacientes. A, B, C. A primeira etapa, e talvez a mais crítica, é a triagem. O protocolo simplifica isso para a gente com uma classificação bem direta em 3 grupos. Para ficar fácil de guardar, a gente pode pensar num semáforo. O grupo A é o sinal verde, caminho livre. O grupo B, o sinal vermelho, parada obrigatória. E o grupo C é o sinal amarelo, que pede atenção e uma análise mais cuidadosa do caso. Começando pelo grupo A, o nosso sinal verde. A regra aqui é muito clara. O paciente precisa preencher, atenção, todos esses critérios. Não é um ou outro. Se a resposta for sim para cada um deles, a indicação é forte. A conduta é imediata. Iniciar o fluxo para avaliação no HCPA. Agora, o grupo B, o sinal vermelho. Aqui, a lógica se inverte. Basta que o paciente apresente apenas um desses critérios para a gente já contraindicar a trombectomia. São fatores que sozinhos já definem que aquele paciente não deve ser encaminhado para o procedimento. E por fim, o grupo C, o sinal amarelo, a nossa zona cinzenta. São aqueles casos que não se encaixam perfeitamente nem no grupo A, nem no B. Aqui não tem receita de bolo. A palavra-chave é individualizar. A conduta é discutir cada caso diretamente com a equipe da neurologia do HCPA para uma decisão conjunta. Seção 3, os 4 fluxos operacionais. Ok, paciente classificado. E agora? Agora, a gente passa para a ação. Existem 4 fluxos operacionais possíveis e a nossa escolha vai depender de onde o paciente está e qual é o cenário clínico dele. O primeiro fluxo é para o cenário mais direto que a gente tem. O paciente já está em um hospital de referência para AVC aqui em Porto Alegre, ou na Santa Casa ou no Hospital Conceição. Nesse cenário, a gente, na regulação, aguarda a discussão inicial entre os médicos dos hospitais. Uma vez que a gente é acionado, a nossa função é formalizar a transferência para avaliação. E aqui fica clara a importância de registrar tudo certinho. Primeiro, um chamado de avaliação. Se o procedimento for confirmado, abre-se um novo chamado. Se não, um chamado de transporte para o retorno. O segundo fluxo aborda uma situação bem comum. O paciente está num hospital que não é referência para AVC e, detalhe, já passou da janela de 4 horas e meia para trombólise. Nesses casos, a trombectomia vira a principal esperança. O processo aqui é bem parecido com o primeiro, na verdade. A comunicação direta entre as equipes médicas é fundamental e o nosso papel na regulação é, de novo, formalizar essa transferência para avaliação e garantir o registro preciso de cada etapa, seja internação definitiva ou transporte de retorno. E aqui, muita atenção para 2 exceções que são cruciais na regra de retorno. Primeiro, paciente vindo do HPS fica no HCPA de forma definitiva, mesmo que não faça o procedimento. Segundo, paciente do HCR, se a trombectomia não for indicada, o retorno dele é para o Hospital Conceição. São detalhes logísticos que fazem toda a diferença para o nosso trabalho na regulação. Agora o terceiro cenário. E o paciente que ainda está na janela para trombólise? Aquele com menos de 4 horas e meia do início dos sintomas. O que a gente faz? Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a prioridade absoluta é a trombólise. Para esses pacientes, nada muda no fluxo inicial. A regulação segue a ordem da lista do hospital da vez. A discussão sobre trombectomia só começa depois, quando o paciente já estiver no hospital de referência recebendo o primeiro tratamento. E para fechar, o quarto e último fluxo operacional. Ele trata dos casos de pacientes que estão sendo transferidos de fora de Porto Alegre. Este slide define uma fronteira de responsabilidade muito clara.
Se o paciente vem de outro município, a regulação da vaga, do transporte e de um eventual retorno ou realocação é inteiramente de competência da regulação estadual. O SAMU Porto Alegre não entra nessa parte. É bastante informação, eu sei. Então, para a gente consolidar tudo, vamos para a seção 4, um resumo rápido das condutas essenciais do regulador. Essa tabela aqui é uma ótima cola. Cenários 1 e 2, seja hospital referência ou não referência fora da janela, nossa ação é formalizar a avaliação no HCPA. Cenário 3, paciente dentro da janela, a prioridade é seguir o protocolo do hospital da vez. E o cenário 4, de outro município, a responsabilidade é do SAMU estadual. Simples e direto ao ponto. E para finalizar, fica essa mensagem central. O sucesso da trombectomia começa na regulação. Cada decisão nossa impacta diretamente o desfecho do paciente. Seguir o protocolo com precisão, usar o nosso raciocínio clínico nos casos da zona cinzenta, é isso que garante o sucesso de toda a linha de cuidado. É um trabalho fundamental que, no fim do dia, salva cérebros e devolve vidas.